4. COMPUSSUCURRIGIRISSO. COMPINSS cedilha ou deu PRJUIZEU era uma daquelas histórias edificantes que você lê no jornal ou assiste na televisão na época do Natal. Na cidade de Youngstown, Ohio, um ladrão pegara dinheiro de um daqueles caldeirões vermelhos que o Exército de Salvação usa para recolher donativos. Na verdade, o criminoso, aparentemente vestido com uma jaqueta do Exército de Salvação, foi embora com o dinheiro e o próprio caldeirão no momento em que a pessoa que toca o sino descansava um pouco. Mas o que poderia ter sido uma triste história de roubar dos pobres transformou-se em algo bastante reconfortante 2 dias depois, quando alguém, de maneira anônima, deixou $130 e um bilhete de desculpas no escritório do Exército de Salvação. Aqui está o dinheiro que peguei, com um pouco mais para um novo caldeirão e um sino. Por favor, perdoe-me. Um malfeitor não identificado apenas pediu desculpas como fez a restituição, realizando um esforço notável para corrigir o erro que havia cometido. Em contrapartida, as famílias das vítimas do tiroteio no cinema da cidade de Aurora, Colorado, sentiram-se ofendidas pela tentativa da rede de cinemas de corrigir as coisas oferecendo ingressos para a reabertura do cinema. Uma carta enviada à Cinemark, rede de cinemas em questão, acusava a empresa de ser cega para com nossa angústia. Karen e Theon Teves, cujo filho Alexander morrera no tiroteio, disseram que seria mais apropriado a Cinemark destinar uma porcentagem de seus lucros para as vítimas e suas famílias. Perdemos tudo, disse Karen Teves. 2 A ideia de corrigir as coisas, para compensar um erro está embutida na psique humana, de nosso sistema judicial ao âmbito dos relacionamentos familiares. Se Jacob, irmão mais novo de Sofia, pega o brinquedo favorito dela, mamãe ou papai fazem com que ele o devolva. Se um criminoso rouba de alguém, um juiz ordena que ele faça algum tipo de restituição à sua vítima. E em vez de apenas passar um tempo na prisão, o criminoso precisa se esforçar para compensar o erro que cometeu. Espero que ele tente reparar o erro que cometeu. O dicionário OAS da língua portuguesa define restituição como devolução de algo a quem realmente pertence ou ato de repor na condição anterior. Restauração. No livro Since Nobody is Perfect. Algo diz good enough? Que ninguém é perfeito, que o all é a medida do bem. Andy Stanley afirma, a disposição de fazer alguma coisa para compensar a dor que causam-nos é uma evidência de que estamos arrependidos. Uma voz dentro de nós insiste, preciso fazer algo para me redimir pelo que causei. 3 Everett W. Ortington Jr., professor de psicologia da Virginia Commonwealth University, líder em pesquisas sobre o perdão, chama essa tentativa de se redimir de equilíbrio. Equilíbrio é a compensação da perda imposta a outra pessoa. Oferecer a restituição é uma forma de equilibrar a balança da justiça. Qualquer sofrimento ou ofensa impõe algum tipo de perda à vítima. Ela pode sofrer um prejuízo em sua autoestima, no respeito próprio ou mesmo em relação a algum benefício tangível, como, por exemplo, a pessoa ser ofendida na frente do chefe e, com isso, perder uma oportunidade de ganhar uma promoção. Assim, é positiva a atitude do transgressor que toma a iniciativa de compensar a perda que causou. 4 Para alguns, a restituição é a linguagem do perdão primordial. São pessoas para quem a declaração, não acho certo tratar você daquela maneira que tratei deve ser acompanhada da proposta, o que posso fazer para demonstrar que continuo me importando com seu bem-estar? Sem esse esforço de restituir, a pessoa prejudicada questionará a sinceridade do pedido de desculpas. Ela continuará tendo dúvidas sobre o amor daquele que a ofendeu, por mais que lhe diga, sinto muito, errei com você. A parte ofendida espera por algum tipo de garantia de que continua sendo amada de verdade. Essa situação era recorrente na pesquisa que realizamos. Com muita frequência, ouvimos declarações como estas, espero que ele tente reparar o erro que cometeu. Quero que ela demonstre sinceridade do fundo do coração na hora de pedir desculpas, assim como desejo que se prontifique a reparar o erro cometido. Quero que ele se redima da maneira apropriada. Um simples pedido de desculpas não faz uma mágoa desaparecer sem mais nem menos.
A partir daí, a questão passa a ser: qual é a maneira mais eficaz de reparar o erro? Considerando que o principal num processo de restituição é oferecer ao cônjuge ou ao membro da família as garantias de que ainda é amado, é fundamental usar a linguagem do amor que ele mais aprecia. APRN das 5 linguagens do amor. Depois de 4 décadas de aconselhamento conjugal e familiar, eu, Gary, estou convencido da existência de 5 linguagens emocionais do amor. Cada pessoa tem uma delas como primordial. Se você consegue usar a linguagem do amor primordial de seu cônjuge ou membro da família, ele terá certeza absoluta de que é amado, e assim o processo de restituição será bem-sucedido. Contudo, se você não é capaz de usar essa linguagem do amor primordial da outra pessoa, é possível que não consiga obter o perdão, por maiores que sejam seus esforços. Por isso, permita-me relembrar rapidamente as 5 linguagens do amor 5 ilustra R, com relatos coletados durante minha pesquisa, como o uso da linguagem do amor primordial pode determinar o sucesso no processo de restituição. Palavras de afirmação. A primeira linguagem do amor se traduz nas palavras de afirmação, ou seja, o uso de palavras que afirmem a outra pessoa. Você está linda com essa roupa, gostei muito do que você fez por mim, você é tão atencioso, a cada dia tenho mais certeza de quanto amo você, adoro essa comida. Você é uma cozinheira maravilhosa. Sei que dá muito trabalho fazer esse prato, por isso sou muito grato por seu esforço. O uso de palavras de afirmação pode se concentrar na personalidade da pessoa, em seu comportamento, seu jeito de se vestir, suas conquistas pessoais ou sua beleza. O mais importante é que as palavras transmitam o afeto e a gratidão que você sente por ela. A seguir apresento 2 exemplos de pessoas para quem as palavras de afirmação constituem a linguagem do amor primordial, e com o fato de ouvi-las permitiu que seus cônjuges fossem bem-sucedidos no processo de restituição. Kate tem 29 anos e é casada há 6 com Brad. Sei que o pedido de desculpas dele é sincero toda vez que se arrepende e volta atrás as palavras duras que usou e quando diz que o amo me ama. Às vezes ele até passa da conta de tanto dizer que sou maravilhosa e que sente demais por ter me magoado. Acho que Brad sabe que precisa usar muitas palavras positivas para compensar as coisas rudes que me disse antes. Tem conversou comigo no intervalo de um de meus seminários sobre casamento. Falamos sobre formas de pedir perdão, e ele contou o seguinte a respeito da esposa: ela quase sempre se sai bem na hora de pedir desculpas. É a maior especialista nisso que conheço. Fiquei impressionado, ouvindo atentamente a explicação que ele deu. Ela geralmente diz alguma coisa do tipo: sinto muito por ter feito determinada coisa. Você é tão maravilhoso, e estou muito triste por tê-lo magoado. Será que pode me perdoar, por favor? Em seguida, me dá um abraço. Sempre funciona. Quando ela diz que sou maravilhoso, é aí que me ganha. Nunca deixei de perdoá-la porque sei que é sempre sincera. Todo mundo comete erros. Não acho que seja perfeita, mas, com certeza, é muito bom ouvi-la dizer que sou maravilhoso antes de me pedir que a perdoe. Para palavras de afirmação são a linguagem do amor primordial. Elas também constituem a parte que ele mais aprecia num pedido de desculpas. É tudo de que ele precisa em termos de restituição. Atos de serviço. A segunda linguagem do amor é manifestada em atos de serviço. Essa linguagem do amor se baseia num antigo axioma: ações falam mais alto que palavras. Para pessoas assim, o amor se manifesta em atos de gentileza e apreço. Passar o aspirador no chão, trocar a fralda do bebê, limpar o para-brisa do carro e preparar o café pela manhã são alguns exemplos de atos de serviço. Quando Gavin foi ao meu consultório, estava visivelmente aflita. Estou cansada, disse ela. Não aguento mais os pedidos de perdão dele. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. É só isso que ele sabe dizer. Deve achar que isso é suficiente para resolver todos os problemas. Quer saber? Eu é que sinto muito, mas quando ele grita, faz escândalo e me xinga, não resolve nada. O que quero saber é o seguinte:
ele ainda me ama ou quer acabar com o nosso casamento? Se me ama, então por que não faz nada para me ajudar a manter a casa em ordem? Estou cansada de viver com um homem que senta na frente da televisão enquanto eu faço a comida e lavo toda a louça. Também trabalho fora. Ele nem mesmo mantém a grama do quintal aparada. Como consigo dizer que me ama e não faz nada para demonstrar? Ações falam mais alto que palavras. Não há dúvida de que a linguagem do amor primordial de Guiane são os atos de serviço, e o marido não a estava utilizando. Por causa disso, os pedidos de perdão que ele dirigia à esposa não funcionavam. Ela não conseguia conceber que ele estivesse sendo sincero na hora de pedir desculpas porque não demonstrava, por meio de atos, que a amava. Passei algum tempo conversando com Gavin e expliquei o conceito das 5 linguagens do amor. Disse que, em minha opinião, o marido não tinha a menor ideia de qual dessas linguagens funcionava melhor se ou ela. Da mesma forma, Gavin provavelmente não sabia qual era a linguagem do amor primordial de seu marido. Cerca de 3 meses depois, ambos haviam descoberto, e já sabiam usar, a linguagem do amor primordial um do outro. O casamento também voltou à trilha certa. Mark, o marido, percebeu que um pedido verbal de desculpas nem sempre era suficiente para ela. Havia necessidade de algum tipo de restituição, a reafirmação do amor que ele sentia pela esposa, o que deveria ser expressado em atos de serviço. Não costumo conversar com Mark com frequência, mas toda vez que o faço ele sempre me agradece pelas dicas relacionadas ao amor e ao perdão que, segundo ele, salvaram seu casamento. Ao fim de cada um de meus seminários sobre casamento, sempre convido o marido a tomar as mãos da esposa nas suas, olhar fundo nos olhos de lá e repetir comigo as seguintes palavras: sei que não sou um marido perfeito. Espero que você me perdoe pelos erros que já cometi. Quero, com toda a sinceridade, ser um marido melhor, e neste momento estou pedindo que você me mostre como fazer isso. Em seguida, peço às esposas que repitam as mesmas palavras para os maridos. Uma delas, incapaz de dizer essas palavras ao cônjuge, revelou mais tarde, num dos questionários que utilizamos para fazer a pesquisa, que não conseguia se lembrar de um momento sequer em que o marido tivesse conseguido pedir desculpas sinceras durante os 13 anos que estavam casados. Ela acrescentou: minha maior esperança era que ele o fizesse no fim de sua conferência. Não consegui repetir as mesmas palavras naquele momento, mas naquela noite ele passou a me ajudar com as crianças e com o jantar. Eu sabia que alguma coisa havia mudado. Torço para que ele tenha descoberto que os atos de serviço constituem minha linguagem do amor. A certa altura, ele admitiu suas dúvidas e continuou: sei que, se tivesse mesmo certeza de que ele me ama, estaria disposta a perdoá-lo por todos os erros que cometeu no passado. Mais que qualquer coisa, que meu marido me ame. O sucesso dos pedidos de perdão daquele homem passou a depender apenas de uma coisa: era preciso compensar os erros do passado. Oferece nudo à esposa garantias de que ainda a amava, e teria de fazê-lo utilizando a linguagem de amor primordial dela. O mesmo princípio pode ser aplicado no caso das amizades. Ben era um engenheiro urbano muito charmoso e inteligente. Ele se envolveu em determinado conflito com Steve, outro engenheiro que participava do mesmo grupo de trabalho. A princípio, Ben e Steve achavam que tinham muita coisa em comum, por isso adoravam aproveitar a hora do almoço para falar sobre os interesses que compartilhavam em assuntos como golfe e política. Certo dia, de brincadeira, Steve usou o computador do escritório de Ben, que estava fora. Fingindo ser o colega, enviou uma mensagem eletrônica para os 6 componentes do grupo de trabalho, convidando-os a ir à casa de Ben para participar de uma festinha de fim de ano. Não precisam levar nada, só a presença de vocês é suficiente. No dia seguinte, outro colega de serviço alertou Ben sobre o falso convite. Em vez de se divertir com a brincadeira, ele ficou furioso e se sentiu traído. Ao ser abordado por Ben, Steve logo percebeu que a piada não havia sido bem recebida pelo colega, e tratou de se desculpar com a maior sinceridade. No entanto, antes que Ben pudesse aceitar o pedido de perdão, era necessário que Steve consertasse o estrago que fizera.
Por insistência de Ben, Steve enviou outra mensagem às mesmas pessoas do grupo de trabalho, esclarecendo que tudo não passava de brincadeira. Aos olhos de Ben, aquela atitude foi uma demonstração de que Steve admitia a gravidade do problema que havia criado e estava disposto a colocar as coisas nos devidos lugares. A amizade dos dois foi renovada. Se Steve não mostrasse nenhum interesse em tomar aquela atitude, Ben poderia considerar o pedido de perdão incompleto. Isso provavelmente acabaria de vez com o relacionamento entre os dois. Presentes. A terceira linguagem do amor está relacionada aos presentes. Dar e receber presentes é uma expressão de afeto universal. Os antropólogos já estudaram grupos étnicos de milhares de culturas em todo o mundo, e jamais descobriram algo em que o presente não fosse uma expressão de amor. Quando se dá um presente, a pessoa que o recebe pensa da seguinte maneira: ele estava pensando em mim. Veja só o que me comprou. Presentes não precisam ser caros. Você já deve ter se cansado de ouvir dizer que o que vale é a intenção, não é? Ainda assim, o que chega às mãos da pessoa presenteada não é a intenção de seu coração, e sim o presente propriamente dito, resultado dessa intenção. Desde pequenas, as crianças estão acostumadas a pegar flores no quintal de alguma casa ou no parque para ofertá-las como expressão de amor pelas mães. Casais também podem fazer a mesma coisa, embora eu sugira evitar flores colhidas na rua. Mesmo sendo adultos, não precisam gastar dinheiro demais. Não tendo um canteiro em casa, tente falar com os vizinhos e pedir a eles que cedam algumas flores. Eles não negarão. Para algumas pessoas, receber presentes é a linguagem do amor primordial. Se este é o caso de alguma pessoa a quem você ofendeu ou causou prejuízo, e se a sua intenção é reparar o erro cometido, então dar um presente pode ser um método eficaz de compensação. Bethan acha que o marido é sincero quando lhe pede desculpas, pois ele sabe falar a linguagem de amor que ela entende melhor. Ele pede desculpas. Aí, no fim do mesmo dia, me traz uma flor para compensar aquilo que fez e que me magoou. Não sei porquê, mas a rosa parece me transmitir sinceridade da parte dele. Por isso, eu o perdoo. Perguntei-lhe quantas rosas ela havia recebido durante esses anos todos. Dúzias, ela respondeu, mas toda vez que recebo uma, é como se ele dissesse que me ama. Susan, mãe de um menino que sofria de leucemia e, por isso, era hospitalizado com frequência, tentava compreender o nervosismo do marido. Ele descontava boa parte do sofrimento e da raiva que sentia em mim, mas eu deixava passar porque compreendia o que ele estava sentindo. Um dia, de maneira totalmente inesperada, ele entrou no quarto do hospital com flores e um cartão. Pediu desculpas por descarregar seu estresse em mim. Foi um dos momentos de maior ternura em nosso casamento. Ele percebeu, por conta própria, que estava me fazendo sofrer e tomou a iniciativa de pedir perdão. Para mim, as flores e o cartão confirmavam essa intenção. Eu sabia que ele estava sendo sincero. O marido de Susan não apenas pediu desculpas, como também ofereceu uma reparação ao usar a linguagem do amor que mais mobilizava a esposa, ou seja, presentes. Tempo de qualidade. Aqui a quarta linguagem do amor é a dedicação de tempo de qualidade. Dar atenção total a alguém é o mesmo que dizer: você é muito importante para mim. Tempo de qualidade significa não dar espaço a distrações. A televisão fica desligada, e a revista fica sobre a mesa, fechada, junto com o livro. Nesse momento, não é a hora de se preocupar com o pagamento das contas nem de ficar com a cara gerrudada na tela do computador. O objetivo é dedicar atenção total à pessoa que se ama. Se dedico 20 minutos com qualidade de tempo à minha esposa, significa que entreguei a ela 20 minutos de minha vida, e ela fez o mesmo por mim. Trata-se de uma maneira poderosa de transmitir amor. Para algumas pessoas, essa é a linguagem do amor primordial. Nada transmite o amor com maior intensidade do que a dedicação de tempo de qualidade. Períodos como esses nem precisam incluir a programação de grandes atividades ou projetos juntos, podem se resumir a conversas longas entre duas pessoas.
Para aqueles a quem essa linguagem do amor fala mais alto, tempo de qualidade é uma ótima maneira de receber compensação por um erro cometido. Mary, que vive em Saint Louis, lembra-se de um pedido de desculpas convincente que recebeu numa tarde de domingo, depois de assistir a uma conferência sobre casamento. Ela e o marido almoçaram juntos e estavam descansando quando ele tomou uma iniciativa importante. Phil olhou para mim e disse que sentia muito pela maneira como vinha me tratando. Ele estava muito triste, e nós nem sequer estávamos nos falando direito. Mary continua. Phil olhou em meus olhos, segurando minhas mãos, e me agradeceu por ter feito a inscrição para participar daquela conferência. Contou que aquilo que havia acabado de ouvir abrirá sua mente e o despertara para a importância de ser o marido que deveria ter sido em nos SOS 5 anos de casamento. Só de ver a alegria e o arrependimento sincero em seus olhos, fiquei convencida de que estava sendo sincero. O fato de separar um tempo para conversar comigo e pedir desculpas por suas atitudes da semana anterior era mais do que eu podia imaginar. Antigamente, toda vez que ele tentava se desculpar, dizia "sinto muito" e ficava só nisso. Era como colocar sal na salada, uma coisa que se faz automaticamente. Mas naquele dia foi diferente. Eu sabia que Phil estava sendo sincero, por isso perdoei sem reservas. Phil estava usando a linguagem do amor mais apropriada com Mary, que é tempo de qualidade. Isso fez toda a diferença. Não é preciso segurar as mãos da outra pessoa, mas é fundamental dedicar atenção total a ela na hora de pedir desculpas. Se a parte ofendida se sente adequado recebe esse cuidado exclusivo, então só a dedicação de tempo e qualidade a convencerá de que o pedido de perdão é sincero. Concentrar toda a atenção na pessoa na hora de se desculpar é um tipo de reparação suficiente e profunda, pois transmite a ela esta mensagem: eu amo você. Toque físico. A quinta linguagem do amor é o toque físico. Sabemos, há bastante tempo, do poder emocional que o contato físico possui. É por isso que pegamos bebês no colo para abraçá-los e acariciá-los. Bem antes que eles compreendam o que significa a palavra amor, já se sentem amados por causa do toque físico. O mesmo acontece com os adultos. Dar as mãos, beijar, abraçar, colocar o braço em volta do ombro, dar um tapinha nas costas ou passar as mãos pelos cabelos de outra pessoa são expressões da linguagem do toque físico. Não estamos falando apenas de marido e mulher. O contato físico é adequado para todos os membros da família, inclusive mães e filhos, pais e filhas. Para certas pessoas, esse contato físico é a linguagem do amor primordial. Nada transmite mais amor a elas que um toque positivo. Sem esse contato, acharão que o pedido de desculpas não é sincero. Dave e seu filho de 10 anos, J.A.K., começaram a discutir. No calor da raiva, Dave acusou o menino de ser preguiçoso e irresponsável. Jake começou a chorar até perder o controle. Dave sabia que usa palavras duras demais com o filho. Jake, e o sinto muito, disse-lhe. Perdi a paciência. O que eu falei é errado. Você não é preguiçoso nem irresponsável. É um menino de 10 anos que adora brincar e aproveitar a vida. Eu deveria ter sido mais atencioso na hora de pedir a você que parasse de jogar para fazer aquilo que lhe pedi. Eu o amo muito, e fico chateado por saber que você ficou tão triste. Então Dave caminhou na direção de Jake e deu um abraço bem apertado no filho. Jake continuava soluçando, só que dessa vez seu choro era de alívio. Quando o menino conseguiu se controlar novamente, o pai o olhou nos olhos e disse, eu amo você demais. Jake respondeu, eu também amo você, papai. Em seguida, deu um abraço no pai. O pedido de desculpas de Dave foi eficaz porque ele ofereceu compensação usando a linguagem do amor primordial do filho, que é toque físico. Fizemos a seguinte pergunta a Judson, de Minneapolis, que estava casado havia 15 anos. O que você espera que sua esposa faça quando ela lhe pede desculpas? Que eu quero que ela entenda que sua atitude me magoou muito, ele respondeu, que diga que sente muito pelo que fez e que me peça perdão. Depois disso, é importante que ela me abrace.
Só então o pedido de desculpas estará completo. Judson deixou bem claro que ele considera a restituição parte importante do processo de perdão, e o toque físico é a linguagem do amor que ele compreende melhor. Com o abraço, ele acredita que ela esteja compensando o erro cometido. Sem esse contato físico, fica faltando algo que ele considera muito importante no processo de pedido de perdão. A explicação que Marty deu a respeito do que seria um pedido de desculpas bem-sucedido indicava quão valioso era para ela o toque físico. Meu marido fez um comentário muito infeliz sobre mim na frente de nossos 3 filhos. Na hora, reagi, mas ele tentava justificar as palavras que havia usado. Alguns dias depois, quando estávamos todos sentados à mesa, ele ficou de pé atrás de mim, colocou as mãos sobre meus ombros e disse, na frente das crianças, que aquilo que tinha feito estava errado, que ele sentia muito pelo ocorrido e que estava admitindo seu erro diante de mim e de todas as pessoas que haviam testemunhado o fato. Em seguida, Marty explicou, aquele pedido de desculpas funcionou por 4 motivos. Primeiro, porque ele assumiu o erro. Segundo, porque o toque de suas mãos sobre meus ombros ajudou a curar a mágoa. Terceiro, porque ele pediu perdão na frente de todas as pessoas envolvidas no episódio, ensinando uma lição importante para as crianças, o que me fez gostar ainda mais dele. E quarto, porque minha imagem diante da família foi restaurada. As palavras eram importantes, mas foi o contato físico positivo que ajudou a curar a mágoa e deu a Marty a garantia de que o marido a amava. Se toque físico é a linguagem do amor primordial de uma pessoa a quem preciso pedir desculpas por algum erro cometido, então eu transito melhor essa mensagem de compensação pelo prejuízo que causei quando utilizo esse contato de maneira positiva. As palavras nem sempre são suficientes. Nesses casos, é o toque físico que promove a reparação dos danos provocados. Compensar e restaurar a restituição geralmente vai além da manifestação de amor por meio de uma das 5 linguagens. Ela pode demandar a reposição ou a restauração daquilo que foi tirado da pessoa, como os danos provocados em um carro, um relógio quebrado ou mesmo uma reputação comprometida. Lembre-se, a imagem de Marty foi restaurada quando o marido reconhece diante de toda a família, que o comentário infeliz que fizera arranhou a reputação da esposa. O desejo de reparar o prejuízo causado por um erro cometido é parte natural do pedido de perdão, desde que haja sinceridade nessa iniciativa. O cobrador de impostos há uma história fascinante registrada na Bíblia e que está relacionada com a vida de Jesus. O grande mestre estava passando pela cidade de Jericó, e sua fama o precedia. Naquele lugar morava um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Cobradores de impostos não eram pessoas muito populares entre os judeus daquela época porque costumavam impor taxas exorbitantes em nome do governo de Roma, guardando parte da arrecadação para si e obtendo grande lucro. Zaqueu que eu iria ver e ouvir Jesus, o profeta sobre o qual todos estavam falando. Sendo um sujeito baixinho, Zaqueu elaborou uma estratégia inteligente. Ele planejava subir numa árvore e, do alto, assistir à passagem de Jesus lá embaixo. Daquela posição, poderia ver e ouvir o Mestre sem que a multidão o notasse. Contudo, quando Jesus se aproximou da árvore, olhou para cima e falou a Zaqueu, desça daí, pois quero jantar em sua casa esta noite. Zaqueu ficou surpreso e muito impressionado com aquilo. Ele compreendeu que esta viagem de um homem que sabia tudo a respeito de seu estilo de vida egoísta e, mesmo assim, estava disposto a estabelecer um relacionamento. Na mesma hora, Zaqueu pediu perdão pela maneira como agira durante tantos anos. Em seguida, disse que pretendia oferecer compensações financeiras a todos quantos havia explorado. Na verdade, prometeu reembolsar essas pessoas numa proporção de 4 vezes o que havia cobrado injustamente. Jesus interpretou essa iniciativa como sinal de confissão sincera, e chegou a citar Zaqueu como exemplo de atitude ética diante do erro cometido, LC 19 de janeiro de 10. Um pedido sincero de perdão deve ser acompanhado do desejo de reparar os erros cometidos, compensar os prejuízos causados e dar à pessoa prejudicada a certeza de que você se importa com ela. Caso não tenha certeza do que essa pessoa considera uma restituição apropriada, faça a ela uma das perguntas a seguir.
declarações de restituição. Há alguma coisa que eu possa fazer para compensar o erro que cometi. Sei da mágoa profunda que lhe causei, e sinto que devo fazer alguma coisa para reparar esse erro. Que sugestão você me dá? Não acho que dizer "sinto muito" seja suficiente. Quero oferecer alguma compensação pelo que fiz. O que você considera apropriado? Sei que lhe causei um grande inconveniente. Será que posso oferecer parte do meu tempo para ajudar a resolver esse problema? Eu me arrependo por ter maculado sua reputação. Uma retratação pública seria a solução. Já quebrei 1 milhão de vezes essa promessa. Você gostaria que, desta vez, eu colocasse a garantia de meu compromisso no papel? Fale sobre o assunto. Qual é sua opinião sobre tribunais oferecerem grandes somas de dinheiro como reparação por danos? O que você considera uma quantia excessiva? Este capítulo sugere que uma voz dentro de nós clama para que aqueles que nos causaram danos paguem por seus atos. Isso é verdade em sua vida? Você já sentiu a necessidade de que outra pessoa pagasse pela ofensa que cometeu contra você? Falar a linguagem do amor de alguém é fundamental para tornar bem-sucedida a restituição. Das 5 linguagens do amor, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e toque físico, qual é a mais importante para você? Por quê?